Agora, presidente, vocês políticos que estão lá no executivo, no poder, não tem como vocês se livrarem desse tal de centrão, que todos os analistas, né, da grande imprensa, os estudiosos, dizem que isso é um câncer, isso é uma doença maligna. O senhor teve que se aproximar do centrão, a Dilma teve que se aproximar do centrão, e agora o presidente Bolsonaro também tem que se aproximar do centrão. Vocês não têm competência para botar esse centrão distante da política brasileira, enterrar esse pessoal? O senhor teve 82% de aprovação da população. O Bolsonaro teve agora as 57 milhões de votos e, de repente, o centrão é que manda. Será que vocês não têm competência para acabar com esse centrão? Porque, pelo que a gente vê por analistas aí, ali não tem um que não seja bandido. O senhor está dizendo que tem que ser prova para bandido. Mas eu vejo Jefferson como bandido, aquele Costa Neto como bandido e tantos outros como bandido. Vocês não têm competência para acabar com esse centrão? Madalena, é isso que você está dizendo, que eles são ladrão. Eu não tenho prova que eles são ladrão. Eu tenho prova que eles foram eleitos para ser deputados federais e eleitos para ser senador. E é com isso que nós convivemos. Ou seja, eu tive 62% dos votos em 2006, em 2002, e nós elegemos 91 deputados, de 513. E elegemos 12 senadores de 81. Então, não existe milagre em política. Se você tem que falar mal, sabe, dos deputados, você tem que cobrar quem votou neles. Essas pessoas foram eleitas. Eu não vou perguntar quem que você votou, Madalena, porque o voto é secreto. Mas nós temos que saber por que o povo votou neles. Eles foram eleitos. Sabe, a gente não pode achar que é o suplente que vai votar, que é o cara que era o mais decente do mundo, que não teve voto, que vai votar. Não. Na hora que você é eleito presidente da República, seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja o Madalena, seja o Luiz Antônio, seja o Papa, na hora que você é eleito, você tem que estabelecer uma relação com o Congresso Nacional, que é um poder autônomo. E esse poder autônomo tem o direito de votar sem precisar depender do presidente da República, Madalena. Essa é a lógica. Então não adianta o Bolsonaro ficar blefando, blasfemando, porque eu não preciso de político, porque eu não preciso de político, porque eu não quero política. Você precisa de política. E se você quiser que o Congresso vote alguma coisa que seja interessante para o país, você vai ter que pedir para o Congresso. E pedir para o Congresso é conversar com quem foi eleito. E conversar com quem foi eleito está lá. 30 e poucos partidos políticos, com 503 deputados, que vão decidir o que vão votar. O que não é possível, Madalena, é jornalistas importantes como você criminalizar a política. Essas pessoas que estão lá foram resultado de voto de pessoas como você, Madalena. Foram eleitos, estão lá. Sabe, depois que ele recebe o mandato, no dia seguinte o povo falar não presta, mas foram eleitos. Tem milhares de bons que ficaram de suplente. Tem milhares de bons que sequer tiveram voto. Agora, foi eleito pessoas que ninguém nem conhecia, com 2 milhões de votos aqui em São Paulo. Eu não sei se por fake news ou coisa parecida. Essa é a realidade da política. E o Bolsonaro, ele, se quiser aprovar algumas coisas, ele tem que conversar com o Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional tem gente que presta ou não presta, é resultado do grau de consciência política do povo brasileiro no dia da votação. Você está lembrado que em 1992 eu estava em Rondônia, quando eu disse que no Congresso Nacional tinha 392 picaretas. Na verdade, eu falei 300 picaretas. Tá? Eu não sei se tem mais ou se tem menos. O que eu sei é que eles foram eleitos. E se eles forem eleitos, é com eles que o presidente da República tem que conversar. Agora, só para terminar, presidente, a minha última pergunta, né? O senhor chegou a citar que o Supremo estava acovardado em determinado. Ver a atuação do Supremo com tudo isso que está acontecendo. O Supremo está trabalhando direitinho ou ele continua ainda se acovardando em alguns momentos? Madalena, eu queria só terminar essa última parte assim. Eu queria até pedir um favor para você. Você é um homem que tem muito tempo de rádio, utiliza o microfone. Eu só queria que você não deixasse de chamar político de ladrão, não deixasse de chamar político de safado, mas nomine. Nomine e comece a dizer qual é o crime que a pessoa cometeu. Porque senão, Madalena, você começa a criminalizar todas as pessoas e isso não é prudente. Porque na hora que o povo
não crê na política, que o povo acha que ninguém presta, ele deveria entrar na política. Então você tem que incentivar as pessoas que não gostam de política a entrar na política. Porque quem sabe o político maravilhoso, decente, honesto que existe, está dentro de cada um brasileiro. Sabe? O que não dá é para negar a política. Quando a gente nega a política, o resultado é sempre pior. O resultado vem sempre pior. Então, eu acho que o que está faltando no Brasil é a gente parar de criminalizar, acusar quando a gente tiver provas sobre as pessoas, tá? Porque senão a gente vai ter que falar para o povo, sabe, quando chegar no dia da eleição, nós temos que dizer, olha, você tem que escolher, você tem que ter um currículo do cara, tem que ir na polícia fazer reconhecimento se esse currículo é certo, porque você sabe o que é eleição. Então, meu caro, eu só queria te dizer isso a bem da política. Não criminaliza a política, porque você teve um voto no dia da eleição, sua mulher teve um voto, seu filho teve um voto, seu vizinho teve um voto, ou seja, é preciso saber em quem nós votamos, por que nós votamos, para a gente poder melhorar a política brasileira. Mas tem uma outra coisa, né, presidente? Nós temos que também ter uma melhor qualificação dos próprios partidos para os seus candidatos, né? Porque, de repente, nos colocam aí pessoas sem as mínimas condições, como, por exemplo, colocam ali tiririca para puxar votos para eleger uns e outros, né? Então, tem alguns mecanismos nas políticas na política que nós não estamos criminalizando a política. A política é fantástica, porque sem ela é impossível você viver. Mas, infelizmente, tem alguns políticos que não sabem fazer uso. E os partidos políticos, eles precisam de uma renovação completa nas suas posições e nos seus pensamentos. Inclusive, o PT do senhor, né? Precisa dar uma revisada geral nos seus conceitos, na sua visão, né? Enfim, tem aí que ter uma reforma interna dos próprios partidos, né? Pelo menos essa é a minha opinião, né? Porque a gente percebe aí que as denúncias são tantas, né? Que me parece que, quando eu falei que citei o Roberto Jefferson, então a gente percebe que esse homem, ele não tem ideologia, cada hora ele está com um lado, quer dizer, o lado que melhor lhe interessa mais pessoalmente, e não, logicamente, ideologicamente. E Roberto Jefferson não tem mais mandato, ele não está lá, né, por voto popular, como o presidente colocou. Agora, só para encerrar minha pergunta do Supremo, presidente, o senhor disse que um dia o Supremo estava covardado, né? Hoje, como é que o senhor viu o Supremo? Primeiro, eu acho que o Supremo, essa é uma tese minha, eu acho que qualquer ministro do Supremo deveria dar menos palpite sobre a política e se posicionar sempre que possível nos autos do processo. Eu acho que é grave a politização da Suprema Corte, como eu acho grave a judicialização da política. Era preciso que cada instância, cada instituição resolvesse os seus problemas. O Legislativo está lá para legislar, o Executivo está para executar e a Suprema Corte está lá para ser uma espécie de garante, sabe, da nossa Constituição. Quando cada um começa a se meter no lugar do outro, ou seja, começa a dar confusão. Eu, sinceramente, acho que é grave a judicialização, sabe, da política, como é grave a politização do judiciário. Eu acho muito grave, eu acho que é importante cada um cuidar daquilo pela qual foi criado. A última coisa que eu queria falar, voltar ainda à questão da política. Eu só queria dizer para vocês o seguinte, o problema não é o povo eleger um tiririca, o problema é o seguinte, é que tem muita gente que parece melhor do que o tiririca e é pior que o tiririca. Tem muita gente de terno e gravata, tem muita gente que é chamada de autoridade na cidade, tem muita gente que é chamada de excelência, e é pior que o tiririca, porque não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro. Esse é o problema. O problema da política é que nós precisamos, no dia da eleição, saber que a gente está votando o nosso destino para os próximos 4 anos. E eu tenho muito orgulho, Madalena. Se tem uma pessoa que tem orgulho do que fez nesse país, fui eu. Um presidente que não tinha diploma universitário, que passou para a história como o presidente que mais fez universidade, que mais fez escola técnica, que colocou, sabe, no seu tempo de governo, mais alunos da universidade que todos os outros presidentes da República, que tiramos 36 milhões de pessoas da miséria, colocamos 40 milhões na classe média.
sabe? Geramos 20 milhões de empregos quando o mundo desempregou 100 milhões de empregos. Então, eu tenho... E poderia até te dizer uma coisa para o Luiz Antônio e para o nosso companheiro Fernando Ferreira, o seguinte: eu vou falar sem conhecimento de causa. Eu duvido que vocês encontrem na história de Araraquara um presidente da República que colocou em Araraquara a quantidade de recursos que eu coloquei no meu mandato. Eu estou aqui em São Bernardo do Campo, não estou em Araraquara, não tem arquivo de Araraquara, mas vocês têm acesso. Eu duvido que tenha um presidente que tenha colocado mais recursos em Araraquara do que os governos do PT, com Lula e Dilma na presidência. Pode perguntar para os prefeitos do PT, do PMDB, qualquer prefeito que você quiser perguntar, você vai perceber que foi o momento em que Araraquara recebeu mais recursos federal, foi no nosso governo. Porque a gente tinha uma consciência de que não é possível governar sem os prefeitos, e que os prefeitos têm o direito de ter as suas obras públicas para ele poder fazer a execução, porque é lá que acontecem as coisas. É como a coronavírus. É como a coronavírus. Se o Bolsonaro não fosse ignorante, ele tivesse dado ao ministro da Saúde o direito de organizar os secretários de saúde dos estados, o secretário de saúde organizar os secretários municipais de estado e trabalhar numa harmonia entre presidente da República, governo dos estados e prefeituras, certamente a gente estaria resolvendo esse problema da coronavírus muito melhor do que está sendo resolvido hoje. Você tem um presidente que não acredita na doença, mesmo já tendo 38 mil mortos, você tem um Ministério da Saúde, não sei se vocês assistiram ontem, o ministro da Saúde, ele está achando que no Nordeste é frio. Ou seja, numa demonstração de que eles não conhecem absolutamente nada desse país, não conhecem nada de saúde pública. Ou seja, com tantos especialistas que o Brasil tem, com tantos médicos, com tanto pneumologista, com tantas pessoas, sabe, que são dedicadas para estudar essa doença. Ele não tem ninguém. Não quer ninguém. Ele não quer palpite, ele quer continuar errando, ele quer continuar cometendo o erro. Então, é isso que acontece no Brasil.